Existe uma lenda que em alguma época do primeiro século, logo depois da morte de Jesus, um barco trazendo refugiados da Terra Santa chegou ao sul da França. Diz a história que o grupo incluía alguns dos mais próximos seguidores de Jesus. Lázaro, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e a prostituta arrependida chamada Maria Madalena. Mas e se disséssemos que essa não é toda a história? E se disséssemos que algumas pessoas acham que Maria Madalena não era uma prostituta arrependida, mas sim a esposa de Jesus? Que ela deu luz a seu filho e que sua linhagem sobreviveu? E que a verdade foi suprimida pela igreja, mas foi mantida por uma sociedade secreta, cujo mais famoso membro foi Leonardo da Vinci? E que Leonardo codificou a verdade em algumas de suas mais famosas pinturas? Código da Vinci. Segredos e revelações. Estas são afirmações extraordinárias que muita gente vê comentando hoje em dia, porque apareceram em best-seller chamado Código da Vinci. Nossa reportagem nos levou daqui do sul da França para a Inglaterra, para a Itália, para Jerusalém. E o que descobrimos foi que nem todas as alegações que o livro faz são críveis, e que algumas delas já foram feitas antes. Mas há algumas verdades surpreendentes por trás da história de Jesus, Maria Madalena e Leonardo da Vinci. Jesus e Maria Madalena provavelmente encontraram-se aqui nas proximidades do Mar da Galileia, onde Jesus passou muito tempo pregando de acordo com a Bíblia. A maioria dos historiadores acredita que Maria era da cidade chamada Migdal, ou Magdala, agora em ruínas. Havia antes uma igreja aqui em sua honra, mas fora isso o lugar é bastante desolado. Nada que indica que ela fosse casada com Jesus e carregasse sua linhagem, como alega o romancista que escreveu o Código da Vinci. Eu comecei como cético. Quando comecei a pesquisa para o Código da Vinci, eu realmente achava que iria contestar muitas das teorias sobre Maria Madalena e o sangue sagrado e tudo mais. Mas passei a acreditar. Por séculos, Maria Madalena vem sendo mostrada como uma prostituta. Seus longos cabelos tornaram-se sua marca registrada, simbolizando a vaidade que, segundo a lenda, foi o que a colocou em problemas. Mas Dan Brown crê que isso não seja correto. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Maria Madalena era uma prostituta. E que a igreja permitiu que isso acontecesse a fim de obscurecer seu relacionamento com Jesus. E você acha que isso foi algum tipo de esforço para não apenas marginalizá-la, mas contestar sua integridade? Pessoalmente, eu acho. E é possível que seu relacionamento com Maria Madalena realmente fosse posto de lado e que ela foi pintada de um modo como uma mulher uma mulher decaída, simplesmente de modo a explicar sua presença. Jesus não estava apaixonado por ela, ele tentava ajudá-la. Dan Brown é um escritor e não um estudioso da Bíblia, mas parece que sua primeira afirmação de que Maria Madalena não era uma prostituta está correta. A crença comum hoje em dia é que Maria Madalena era uma prostituta. Certo. Essa crença comum é simplesmente falsa. Não existe base factual para essa tradição de longa data de que Maria Madalena era prostituta. Uma mulher de reputação maculada. Mas como Maria Madalena acabou sendo descrita como uma prostituta por quase 2000 anos, se não há evidências disso?
mulher viajando por aí com um bando de homens. O que isto significa? Ela deve ser uma prostituta, ela tem de ser promíscua de algum modo. Então essa reputação pode ter sido parte dos rumores que circulavam por aquelas comunidades. Mas Pagels diz que pode haver outra razão. Os evangelhos do Novo Testamento apresentam Maria Madalena como alguém que havia sido possuída por demônios e foi curada por Jesus. E, infelizmente para Maria Madalena, ela aparece logo após a história sobre uma prostituta quem Jesus perdoou por seus pecados. Mas ela é apresentada de modo a mostrar claramente que não era a mesma mulher da cena anterior. Assim, o fato de que ela tinha problemas com um demônio não implica de modo algum que Maria Madalena fosse sexualmente promíscua. Temos de considerar o que eram demônios naqueles dias. Eles não eram como ficção científica. O que eram eles? Basicamente eram doenças. Doenças. Mas eles não tinham tecnologia médica sofisticada, então atribuíam as doenças a demônios, a espíritos malignos. Então, coisas os demônios desse tipo. expulsos do corpo dela significa apenas que ela melhorou. Ficou melhor, sim. Entretanto, no ano de 591, o então Papa Gregório o Grande fez um grande sermão de Páscoa, declarando que Maria Madalena e a prostituta anônima eram de fato a mesma pessoa. Antes do século VI, não encontramos nenhuma conexão entre Maria e a pecadora ou entre Maria e a prostituta. A demarcação ocorre com Gregório. Esta é uma circunstância infeliz. Finalmente, o Vaticano corrigiu essa impressão, mas não antes de 1969, 1378 anos depois. Acho assombroso que a crença de que Maria Madalena fosse uma prostituta tenha durado tanto tempo, quer dizer, sem a mínima evidência que a sustentasse. Os estudiosos com quem conversamos disseram que o que foi mais injusto nessa coisa toda é que isso obstruiu informações importantes que a Bíblia fornece sobre Maria Madalena. Maria Madalena é uma das maiores santas da história da Igreja. Ela é talvez a mulher mais frequentemente mencionada dentre os seguidores de Jesus nos evangelhos do Novo Testamento. A Bíblia diz que ela estava ao pé da cruz quando Jesus morreu, juntamente com a mãe dele, enquanto a maioria dos homens seguidores de Jesus foi se esconder. Dentre seus amigos e dentre seus discípulos, Maria Madalena era a mais próxima a ele. Padre McBrien nos disse achar que Maria Madalena deveria ser reconhecida como um dos principais apóstolos de Jesus e possivelmente o apóstolo principal, se fosse homem. Quando Jesus ergueu-se da morte, de acordo com relatos no Novo Testamento, em 3 lugares ele aparece primeiro a Maria Madalena. Maria Madalena não foi só uma testemunha, ela foi a testemunha primária, até mesmo sobre Pedro. Então ela tinha todas as credenciais para ser um apóstolo. Mas isso tudo indica que ela seria casada com Jesus? Obviamente, ela está entre os seguidores íntimos de Jesus, considerando que ela foi discípula e seguidora. O que ela não foi é casada com Jesus, ou de alguma família que possamos dizer... Porque ela não é denominada relativamente a ninguém nesse sentido. Perguntamos à Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos sobre a posição da Igreja Católica quanto a Jesus ser casado. Eles disseram que não havia doutrina oficial nessa questão, mas que na opinião da Igreja ele não foi casado porque isso não está nos Evangelhos. É bem verdade que a Bíblia não diz que Jesus era casado, mas por outro lado também não diz que era solteiro. Perguntamos a todo tipo de historiadores se isso seria possível e obtivemos opiniões variadas. Eu acho inteiramente plausível pensar que Jesus pudesse ser casado. Era uma prática comum para um homem judeu e era também normal não mencionar que ele tinha uma esposa. Teria sido incomum que um rabi não fosse casado, mas o peso das evidências que nós temos me sugere o contrário, que de fato ele era um celibatário.
Tudo que temos em tradição na igreja sugere que Jesus era solteiro. Existe alguma evidência na Bíblia, alguma coisa que nos informe ou diga se Jesus podia ou não ter sido casado? Não. Nada em contrário? Não há nada. O que não quer dizer que... Eu não estou dizendo que é impossível que ele pudesse ter sido casado. Seria possível ser casado? Sim. Isso ameaçaria sua divindade de algum modo? Não, na minha opinião. A menos que você encare intimidade sexual dentro do casamento como algo pecaminoso ou corrupto. Então a resposta à sua pergunta é não. Jesus poderia ter sido casado sem que tivesse que abrir mão de nada para isso. E ainda poderia ser o Filho de Deus? Sim, e sem nenhum comprometimento na fé histórica da igreja nele, como verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Jesus fez muitas coisas que são muito humanas, o que não diminui sua divindade. Eu acho que não iria necessariamente afetar sua divindade se ele fosse casado. Nem o Dr. Bock, nem o Padre McBrien acham que Jesus foi realmente casado. Eles dizem que fortes evidências disso são encontradas na Bíblia. Um dos primeiros escritos que temos é do apóstolo Paulo, que não tinha nada a esconder e foi perguntado a certa altura se ele teria ou não o direito a ter uma esposa. O Dr. Bock está falando da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo está meio que se queixando, meio reclamando sobre o fato de que ele queria ter se casado. Ainda assim, o romancista Dan Brown alega que as evidências de que Jesus era casado e casado com Maria Madalena são ainda mais convincentes. Então, onde o senhor encontrou, em suas pesquisas, informações que o levaram a crer que ela era de fato a esposa de Jesus? Naquele tempo, na história, um homem judeu que não fosse casado teria sido mencionado. Isso seria praticamente um pecado. E, no entanto, não há menção disso. No judaísmo não se podia não ser casado no primeiro século. O normal, a regra, era casamento. Eles nem tinham uma palavra para solteirão em seu idioma. Margaret Starbird é autora de vários livros em que Brown se apoiou para escrever o Código da Vinci, mas ela não é estudiosa bíblica nem teóloga. Era incumbência de um pai encontrar uma noiva para seu filho antes que o rapaz completasse 20 anos. Assim, seria quase sem precedentes alguém permanecer sem se casar no judaísmo. Mas isso não é tão claro quanto Starbird e Brown gostariam de acreditar. Embora fosse incomum um judeu permanecer solteiro, não era algo sem precedentes. Os chamados pergaminhos do Mar Morto encontrados aqui nestas cavernas no deserto próximo a Jerusalém deixam isso bem claro. Esta era toda uma comunidade de jovens judeus que dedicaram suas vidas a Deus. E os pergaminhos parecem nos dizer que todos eles eram solteiros e celibatários. No entanto, há outra coisa que Starbird nos mostrou e se tornou intrigante. No Evangelho segundo João, Maria Madalena está chorando sozinha no jardim perto da tumba, quando é surpreendida por alguém que se revela ser Jesus ressuscitado. Ela o chama e ele diz a ela: "Não me toque." Aparentemente porque ele ainda está num estado entre vida e morte. Maria Madalena queria abraçá-lo. E ele disse: "Não me toque, eu ainda não subi até meu pai." Em outras palavras, ele havia entrado em uma nova forma de existência. Esta cena tem sido pintada ao longo dos séculos por grandes artistas ocidentais sob o título Noli me tangere, do latim, não me toque. Mas a versão mais antiga dos evangelhos em grego diz algo um pouco diferente. Em grego foi dito, não me abrace, que é um verbo muito mais íntimo. Em outras palavras, ela iria mesmo abraçá-lo e ele diz que não o abrace. E esse tipo de abraço teria sido incomum se não fosse entre um homem e uma mulher, quer dizer, marido e mulher? Sim, porque eles tinham tabu sobre mulheres tocando um homem que não fosse seu próprio marido. Isso é parte do que torna esse relato tão chocante. Mas Darrell Bock diz que isto não sugere que Jesus e Maria eram marido e mulher. É apenas um ato seu único de devoção, sem a preocupação sobre o que as pessoas pudessem pensar sobre isso.
A maioria dos estudiosos bíblicos que consultamos concordam com a avaliação de Darrell Bock, mas encontramos um que acha que a cena no jardim poderia indicar um relacionamento íntimo entre Maria Madalena e Jesus. Ela não foi com seus dedinhos dizendo, puxa, você é real. Ela queria abraçá-lo. E não há nada de errado com isso. De fato, se alguém viesse dizendo, olha, agora nós temos evidências conclusivas, reais, de que Jesus foi casado. Adivinha com quem? Eu diria que só poderia ser com Maria Madalena. Se ele fosse casado, isto seria óbvio. Seria com ela. Ah, sim, com toda certeza. Está escrito que na noite anterior à sua morte, Jesus reuniu as 12 pessoas mais próximas a ele para a última ceia em Jerusalém. Séculos depois, Leonardo da Vinci pintaria esta cena como ninguém mais fizera antes. Cristo, na véspera de sua execução, dizendo a seus amigos que ele estava prestes a ser traído. Mas teria Leonardo escondido uma mensagem nesta pintura? Algo que passou desapercebido por gerações? Pistas sobre um relacionamento com uma mulher a quem a história marcou como prostituta, Maria Madalena. Eu soube sobre Maria Madalena e Leonardo da Vinci pela primeira vez há 15 anos. Um dia, nosso professor iniciou a aula nos mostrando um slide da Última Ceia, que era uma pintura que eu achava que compreendia muito bem. Muitos apontaram algo que eu achei uma omissão um tanto óbvia, a aparente ausência na pintura do cálice de Cristo. O cálice ou taça que a Bíblia diz que Jesus usou naquela noite, há muito dizia-se ser o Santo Graal. A relíquia perdida que se acredita ter sido retirada de Jerusalém e escondida na Europa por séculos. O cálice no qual os discípulos supostamente tomaram o vinho, por alguma razão, Leonardo da Vinci preferiu omitir. Não há cálice, nem nenhum taça. Cálice. Então a classe toda ficou perplexa, pensando, isso é estranho. Quando o professor disse, ou talvez esteja, talvez o Santo Graal esteja aí. E sua crença era que o Santo Graal estava na pintura de Da Vinci da Última Ceia. Ele disse, se vocês olharem para a mão direita de Jesus, aí está o Santo Graal, e seu nome é Maria Madalena. Viveu em Florença no século XV. Era uma cidade de gênios controvertidos. Botticelli, Michelangelo. Leonardo era conhecido pela sutileza de seus desenhos e suas ideias incomuns. Que tipo de pessoa era? Como era a sua personalidade? Bem, é muito difícil dizer. Era um indivíduo recluso, era um intelectual bastante comprometido e dedicado. Efetivamente não sabemos muito sobre sua vida, porque não foi muito o que escreveram sobre ele enquanto viveu. O pouco que sabemos vem principalmente dos cadernos que ele começou a escrever aos 30 anos. Milhares de páginas cobertas com sua escrita reversa com a mão esquerda. Planos, observações, descrições e cálculos. Os historiadores nos disseram que essas notas não mencionam nada sobre Maria Madalena. Mas eles nos disseram que Leonardo tinha todo tipo de crenças incomuns para sua época. Ele acreditava que o homem poderia encontrar um meio de voar 5 séculos antes da invenção do avião. Há uma grande citação sobre Leonardo. Foi um homem que acordou de um sono profundo apenas para descobrir que o resto do mundo ainda estava dormindo. Absolutamente lindo. Ele foi um alquimista, um matemático. Ele foi um arquiteto, um inventor, um homem séculos adiante de seu tempo. E ele teve o infeliz desafio de ser um homem moderno que nasceu numa era de um profundo fervor religioso, uma era onde a ciência era sinônimo de heresia. Acredita que ele seria o tipo de homem que esconderia informações em suas pinturas? Com certeza, porque ele vivia numa época em que essa informação não se podia simplesmente ficar numa esquina. E você não podia proclamar a sua opinião sobre um tópico que era contrário à igreja. Em
1495, Leonardo da Vinci começou a pintar a Última Ceia numa parede da igreja Santa Maria da Graça, em Milão. Acha possível que seja uma mulher perto de Jesus? Não, claro que não. Parece uma mulher. Não parece. Mas por que pensa assim? Porque se parece com um jovem, um rapaz jovem. Não vejo seios. Existe o fato de que ele tem cabelos longos. Cristo também tem cabelos longos. Assim também Tiago, a figura com seus braços esticados, tem cabelos longos. E também a figura esquerda tem cabelos longos. Mas todos os outros rostos parecem distintamente masculinos, enquanto Sim. João parece feminino. Apenas questão do fato que, na maioria das representações de A Última Ceia em Florença, ele parece muito e ele é muito jovem. Se você olhar bem para essa pintura, verá claramente uma mulher. Então por que tantos historiadores da arte definem isto como absolutamente bizarro e louco? Eu acho que é porque nós vemos o que nós fomos ensinados a ver. Você também afirma que vê um significado no modo como seus corpos estão posicionados, formando um V? Afirmo. Pinturas são simbólicas por natureza. A ideia de um V na pintura, sendo o V um símbolo, é bem anterior a Leonardo da Vinci, o símbolo do feminino. Este símbolo aqui é essencialmente o útero, quer dizer, em seu sentido simbólico estrito. Encontramos apenas um proeminente historiador de arte que disse crer há muito tempo que essa figura poderia ser uma mulher e não um homem. Em 1979 eu disse a mesma coisa. De fato, ele foi um dos maiores especialistas do mundo em Leonardo. Estamos olhando para uma cópia da Última Ceia. Pedretti acredita que o estudo do trabalho de um dos principais discípulos de Leonardo pode provar que a figura é de uma mulher. E bem embaixo, ele fez um retrato feminino a partir de João, do apóstolo João. O estudante fez um retrato baseado na figura sentada ao lado de Jesus na mesa da Última Ceia de Leonardo. Aí de novo, a mesma coisa que vimos antes. O mesmo tipo de cabelo, lindamente encaracolado, em cascata como água. E belos traços. Definitivamente não é um homem. Mas se Leonardo sabia de algo sobre Maria Madalena que a maioria das pessoas não sabia, quem deu a ele tais informações? O Código da Vinci sugere que ele pertencia a uma sociedade secreta que passava seus perigosos conhecimentos de geração em geração. No início dos anos 60, um conjunto de documentos foi descoberto bem ao fundo de uma pilha na Biblioteca Nacional da França, chamada Os Arquivos Secretos, ou Les Dossiers Secrets. Sua origem é incerta. Os documentos fazem numerosas referências a algo chamado o Priorado do Sião. É uma série de priores, grandes mestres, através dos séculos. Os nomes incluem alguns dos mais famosos artistas e pensadores da história do Ocidente, Isaac Newton, Botticelli, e um dos nomes é Leonardo da Vinci. Carlo Pedretti ficou fascinado porque pouco se sabe sobre os últimos anos de Leonardo, exceto que ele foi morar na França. Ele procurou por evidências de que Leonardo pertenceu ao Priorado do Sião. E encontrei algumas conexões que não poderiam ter sido inventadas. Então eu quis ir ao fundo disso e com certeza cheguei ao lugar algum. Ele continua procurando até hoje. Então, em seu livro, você fala sobre o fato de Leonardo da Vinci ser parte de uma sociedade secreta que sabia que Maria Madalena era de fato esposa de Jesus. Sim. E que Maria Madalena, de fato, pode ter dado à luz a uma criança. E iniciou uma linhagem. Isso. Onde você encontrou essa ideia? Quero dizer, qual a pesquisa que o conduziu a essa ideia? Essa informação está por aí há um bom tempo e houve muitos livros escritos sobre ela relacionando o priorado do Sião e os reis merovingios. Nós decidimos examinar as fontes e livros em que Brown nos disse ter se baseado e descobrimos que não há evidências de uma criança, nem de nenhuma linhagem em qualquer documento histórico verificável em qualquer lugar.
Mas há lendas que contêm algumas das ideias encontradas no romance de Brown, que dizem que Maria Madalena realmente fugiu de Jerusalém depois que Jesus foi crucificado e acabou em Provence, no litoral sul da França. Agora, eu acredito que o perigo para ela, possivelmente por ela ser mãe, tornou importante para a família e amigos dessa mulher mantê-la escondida. E eu acredito realmente que a tiraram de Jerusalém. Eles a levariam a um lugar seguro. E é aí que temos as lendas que dizem que fugiu à perseguição num pequeno barco sem remos e apareceu no litoral da França. E levavam com eles o Santo Graal. Margaret Starbird escreveu vários livros a partir de muitas lendas francesas que diziam que Maria Madalena e Lázaro, sua irmã Marta e 2 primas da Virgem, todos aportaram em algum lugar perto desta cidade. Hoje chamada em sua honra de Santas Marias do Mar, Les Saintes-Maries de la Mer. O que encontrou sobre a lenda de Maria Madalena no sul da França? Na verdade, esta é uma parte da história que é bem sólida. Todo mundo essencialmente vai te dizer a mesma história, que Maria Madalena, com a criança, viajou para o sul da França, sua filha Sara, e aí a criou. Não pudemos encontrar ninguém que dissesse isso quando estivemos em Saint-Marie de la Mer. Nós descobrimos que a lenda diz que quando as Marias e Lázaro chegaram, eles tinham uma garotinha de pele escura com eles. E que seu nome era Sara. Ninguém disse que ela era filha de Maria. Dizem que ela era adolescente. Hoje em dia ela é chamada de Santa Sara e ela é especialmente reverenciada pelos ciganos, que se consideram os maiores especialistas em sua história. Nem mesmo os ciganos acreditam que Sara fosse filha de Maria ou a filha de Jesus. Oh, sacrilégio. Ça, c'est un sacrilégio. Sacrilégio. Isso é sacrilégio. Não é bom dizer coisas como essa sobre Jesus. Jesus nunca foi casado com ninguém. E Santa Sara, c'était une E égyptienne. Santa Sara era egípcia, a serva egípcia. Apesar de encontrarmos poucas evidências sugerindo que Maria Madalena teve uma filha, nós encontramos muitas histórias sugerindo que Maria Madalena veio mesmo ao sul da França. Uma dessas histórias nos levou a este lugar, uma região chamada Languedoc. Ela tem a ver com as lendas do misterioso Santo Graal. O Graal veio a ser associado com a taça que Jesus usou na última ceia, que depois foi usada na cruz para recolher gotas de seu sangue, contrabandeada da Terra Santa após a crucificação e escondida na Europa por séculos. A teoria que viemos aqui investigar diz que o recipiente que conteve o sangue de Jesus foi escondido na França, mas de modo algum era uma taça. As primeiras lendas dizem que Maria Madalena trouxe o Santo Graal à França. Todas as lendas e histórias sobre os cavaleiros em armaduras reluzentes percorrendo a Europa à procura da taça sagrada, o Santo Graal, supõem que seja a taça sagrada que conteve o sangue de Cristo. Mas você diz que o Santo Graal pode realmente ser... Eu acredito que o recipiente sagrado que conteve o sangue de Cristo foi a própria Maria Madalena, como o receptáculo de seu filho, o recipiente para a sua família. Você acha que o Santo Graal é, na verdade, Maria Madalena? Sim. De onde essa ideia teria vindo? Tudo o que foi escrito e dito, tenho que dizer, é mais ou menos baseado no meu trabalho. Henry Lincoln é um autor cujos livros são uma das principais fontes da história que lemos em O Código da Vinci. A hipótese que apresentamos é que Maria Madalena, a esposa de Jesus, quando veio para a França, trouxe o Santo Graal. Mas o Santo Graal, de fato, seria o seu útero. Era o sangue da descendência de Jesus. É nisso que você acredita? Não. Eu não acredito nem desacredito em nada. É uma hipótese. Em 1980, Lincoln e 2 colegas escreveram um livro em que juntaram histórias sobre Maria Madalena e outros elementos de lendas e histórias francesas.
Eles propuseram uma história em que não apenas Maria Madalena se casa com Jesus, mas que seus descendentes casaram-se com reis franceses que acabaram reinando nesta parte da França durante a Era das Trevas, a dinastia Merovingia. Os merovingios tinham uma história muito estranha relacionada à sua origem. A mãe do primeiro rei Meroveu engravidou de uma criatura marinha, um peixe. E um dos primeiros símbolos para Jesus era um peixe. Vejamos se eu posso resumir o que eu acho que entendi. Sim. A primeira rainha merovingia engravidou de uma criatura do mar, um peixe, que você teoriza poderia simbolizar Jesus. Então, a linhagem merovingia seria dos descendentes de Jesus. Ele tem razão em pelo menos um ponto. O primeiro símbolo de Jesus foi este desenho de um peixe. No entanto, estará toda a teoria sobre a linhagem de Jesus no sul da França baseada nisto? E o priorado do Sião foi estabelecido para proteger os descendentes dessa linhagem real, o sangue merovingio. Excelente. Muito bom. Você conseguiu. É isso? Você entendeu. Lincoln concluiu que o priorado do Sião deve ter sido iniciado pelos nobres da linhagem de Jesus nesta área. Ele também acredita que eles criaram um exército militar próprio, os Cavaleiros Templários medievais, que lutaram nas cruzadas e que as pistas para isto são encontradas em famosas histórias românticas escritas na França na Idade Média. E que hoje são conhecidas como as lendas do Rei Arthur e o Santo Graal. Mas se toda essa teoria for verdadeira, onde estão os descendentes de Jesus e Maria Madalena agora? O que houve com a família do Graal? Em O Código da Vinci, o romancista focou uma família cujo nome também é mencionado no dossiê, a família Sinclair. Depois de muito buscar, acabamos localizando 2 nobres escoceses vivendo em Londres que alegam pertencer a um ramo da família Sinclair, o Sinclair. Então, qual foi a sua reação quando descobriu que estava sendo chamado de um dos descendentes de Jesus e Maria Madalena? Bem, isso não me afetou de modo algum, em absoluto. Não sentiu que... Eu, com certeza, não saí por aí procurando uma auréola de segunda mão, se é isso que quer dizer. Ambos os Sinclair dizem que a igreja tentou marginalizar Maria Madalena. Mas quanto ao fato de a família Sinclair ser ou não descendente de Jesus e Maria Madalena, o primo de Niven Sinclair, Andrew, é mais do que cético. Não há prova alguma de que esta seja uma linhagem de Maria Madalena e Jesus. E aí, nesse ponto, sentimos que havíamos depurado as lendas que envolvem Maria Madalena na Europa quase completamente e chegamos a fascinantes, mas frágeis evidências circunstanciais. Entretanto, havia mais um lugar que tínhamos de ver. Você olhar na Bíblia cristã, verá que há grandes lacunas nas histórias que temos sobre a vida de Jesus. A igreja escolheu 4 evangelhos que contam sua história no Novo Testamento, mas havia outras histórias escritas sobre Jesus, outros evangelhos que a igreja ordenou que fossem destruídos. E foram, exceto um conjunto de cópias que ficaram escondidas no Egito até uns 50 anos. Os pergaminhos de Nag Hammadi essencialmente dizem o que você pode chamar de uma história alternativa dos tempos de Jesus e Maria Madalena. A igreja fez um esforço muito concentrado para tomar esses documentos e destruí-los completamente através dos tempos. Os historiadores acreditam que esses documentos foram escondidos por um monge de um monastério existente nas proximidades no final do século IV, na ocasião em que o bispo de Alexandria ordenou que fossem destruídos. E as perguntas que os historiadores fazem é se a igreja fazia mesmo tão grande esforço para destruir essas informações e de se assumir que deveriam ser explosivas. Esses registros têm nomes como o Evangelho de Tomás, o Evangelho da Verdade e o Evangelho de Filipe. Um fragmento encontrado em um lugar diferente é chamado de o Evangelho de Maria Madalena. Às vezes eles são chamados de Evangelhos gnósticos. Gnose significa conhecimento e os grupos que os escreveram frequentemente alegam ter conhecimentos especiais sobre Jesus. Mas será que tais textos teriam informações de que Jesus e Maria Madalena eram casados?
Há uma linha que afirma categoricamente que Maria Madalena era a favorita de Jesus e que ele a beijava frequentemente na boca. Aparentemente, os pergaminhos estão danificados. No Evangelho de Filipe, os discípulos estão enciumados porque Jesus beija Maria Madalena com frequência. E então há um furo no texto exatamente onde se pode inserir a palavra boca, ou pé, ou rosto, ou testa, seja lá onde for que ele a beijava, os outros discípulos ficavam bem enciumados. No Evangelho de Maria Madalena, os seguidores mais próximos a Jesus, inclusive Pedro, André e Maria, estão sentados juntos após a crucificação, conversando. Pedro pede que Maria Madalena diga aos discípulos alguma coisa que o Salvador pudesse ter dito a ela e que eles não soubessem. E para descontentamento de Pedro, Maria respondeu: Pedro, eu te direi não apenas o que vocês não sabem, mas ainda o que ele escondeu de vocês. E nesse ponto ela começou a dizer que tinha tido uma visão do Senhor e que ele falara com ela. André faz objeção dizendo: eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu não acredito nessas coisas, me parecem muito estranhas. E Pedro intervém dizendo: bom, com certeza Jesus não amaria mais uma mulher do que a nós. E nesse ponto, Maria chora. Eu gostaria que ela não tivesse feito isso, mas ela o faz e diz: Pedro, acha que inventei tudo isso? Mas os estudiosos acham que esses evangelhos gnósticos foram escritos pelo menos um século depois de Jesus e dizem que não se pode confiar neles para obter informações reais. Por exemplo, no Evangelho de Tomás, Jesus, que é descrito na Bíblia como progressista no que se refere às mulheres, subitamente passa a soar como um macho chauvinista. Alguns deles contam histórias sobre a infância de Jesus. Você sabe como era Jesus na infância? Bem, temos Jesus pegando coisas como, você sabe, pedaços de barro e os transformando em passarinhos, ou fulminando seus coleguinhas caso ele perdesse um jogo de amarelinha ou algo assim. Em outras palavras, usando seus poderes divinos. Eles escreveram sobre isso? Escreveram sim, percebe? Esse é o ponto. O mesmo corpo de literatura tem um monte de bobagens sobre Jesus quando criança. Jesus o pirralho. Jesus usando seus poderes divinos para aterrorizar e dominar seus coleguinhas. Todos os evangelhos são parte de um quadro maior. E eu não acho que alguém possa dizer: eu creio nestes evangelhos ou naqueles evangelhos. Por natureza, o fato é que são histórias orais. Nenhum será absolutamente completo, nenhum será perfeitamente preciso. São todos peças críticas de um quebra-cabeças. Um quebra-cabeças do qual agora temos mais peças e que começa a fazer mais sentido como um todo. E ao juntar as peças, acho que vamos tendo uma imagem mais clara sobre quem foi Maria Madalena. Como dissemos, achamos que Brown está correto, que há textos suprimidos pela Igreja em seu início. Acadêmicos proeminentes concordam que nos primeiros séculos do cristianismo havia muitos grupos diferentes chamando-se de cristãos com pontos de vista radicalmente diferentes. Então sabemos que nas primeiras comunidades havia dúzias de escritos circulando, não 4 evangelhos, mas muito, muito mais. E dizem que a igreja suprimiu os chamados evangelhos ou escritos religiosos de grupos que não aderiam ao que chamavam de doutrinas ortodoxas. Em 350 anos após a morte de Jesus, tornar-se um cristão em desacordo com as doutrinas estabelecidas pela Igreja e o credo aceito pelo imperador e bispos poderia ser visto como um possível crime. Assim como hoje, nos primeiros séculos do cristianismo, religião e política eram intimamente relacionadas. E aqueles no poder usavam-nos para fazer o que achavam que era a vontade de Deus. Livros como os Evangelhos de Maria Madalena, os de Tomás, os de Filipe e muitos outros foram queimados e destruídos, praticamente todas as cópias deles. Entretanto, nenhum estudioso com quem conversamos acredita que a igreja tenha suprimido esses evangelhos para manter em segredo o casamento entre Jesus e Maria Madalena. A verdade é bem mais complicada. São discussões sobre doutrinas teológicas. Houve supressão deliberada desse material por líderes da igreja então e desde então porque certo tipo de material não era visto como adequado à sua congregação por certas autoridades da igreja conforme seu ponto de vista.
Os gnósticos foram os que mais perderam na batalha do cristianismo. O que viemos a perceber com a descoberta de todo um novo conjunto de textos no Egito foi como o cristianismo era incrivelmente diversificado, muito mais do que podíamos imaginar. Descobrimos que, muito embora esses especialistas não concordem com as conclusões de Dan Brown, de que tais evangelhos gnósticos revelam que Jesus e Maria Madalena eram casados, eles concordam que Maria representou um papel significativo em muitos deles. O papel de Maria Madalena no Evangelho de Maria é mais proeminente do que é, por exemplo, nos evangelhos do Novo Testamento. A tradição de que havia um relacionamento especial entre Jesus e Maria é muito antiga. Isso é certamente uma das coisas que essa nova literatura que descobrimos no Egito nos mostra. Nós a vemos ser chamada de a mulher mais amada de Jesus e nós a ouvimos ser chamada de discípula mais amada. E há evidências mesmo fora dos evangelhos gnósticos de que no primeiro século depois de Jesus, Maria Madalena era tratada com grande respeito por muitos dos primeiros líderes da igreja que eram homens. Bem, você não precisa ir aos evangelhos gnósticos para descobrir a alta conta com que Maria é glorificada por sua fé. Por exemplo, um dos primeiros padres cristãos afirma que ela seria, bem, o apóstolo dos apóstolos. Outro diria que ela era a torre da fé. Eu acho, e mais uma vez, como sou teimoso, retomo o meu ponto, a importância de Maria Madalena já está clara, bem clara no Novo Testamento que temos. Não posso pensar em nada mais importante para situar Maria Madalena no quadro geral como uma pessoa importante para o cristianismo do que o fato dela estar em 3 relatos da ressurreição. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição, antes mesmo que Pedro. Mas muitos estudiosos nos dizem que Maria Madalena torna-se cada vez menos importante nos escritos da igreja e foi substituída por Maria, mãe de Jesus. Como isso aconteceu? Uma explicação é que ela foi vítima de uma luta pelo poder sobre o papel da mulher na igreja. Por exemplo, 100 anos após Jesus, um bispo no sul da França escreveu que se enfurecia com grupos que permitiam que mulheres participassem e dessem comunhão. Correndo uma batalha, e nos textos do 2º século, nós a vemos se estabelecer. Maria Madalena era claramente privilegiada. Para qualquer homem com domínio hierárquico, isso é perigoso, é claro, porque também surge a atração e o apelo das mulheres. Serão elas sedutoras ou vias para revelações. Devemos nos aproximar delas ou nos afastar delas. Muito tenso, muito tenso. O que vemos a partir do ano 150 ou ano 200 é a sistemática exclusão das mulheres de posições onde pudessem ser visíveis, onde pudessem falar, onde tivessem papéis de autoridade. Este esforço para marginalizar as mulheres pode ser a razão por que Maria Madalena foi diminuindo de importância ao longo dos anos. É provável que isto tenha sido deliberado. Eu acho que a acusação de ela ser uma prostituta é um modo excelente de refutar a alegação de ela ser um apóstolo especialmente reverenciado e professora. Como historiadores, não podemos dizer quais eram os motivos das pessoas. O que podemos é olhar os efeitos. E o efeito foi claramente erodir a autoridade das mulheres na igreja. Nossos livros de história foram escritos pelos vencedores, as sociedades ou os indivíduos que conquistaram e sobreviveram. Em toda figura, todo vitral de nossa infância em diante, lá está Jesus vestido de branco, com cabelos longos e barba, de pé, cercado a modesta e graciosa distância por 12 homens. Em que diferiria nossa imagem de Jesus se, em vez disso, tivesse uma esposa e crianças ao seu redor? Que diferença isso faria? Bem, com certeza reabriria a questão sobre o que a igreja pensa sobre sexo. O cristianismo teve uma atitude pouco saudável para com a sexualidade.
E se Jesus tivesse sido casado, e veja, não estou excluindo essa possibilidade, mas se tivéssemos claras evidências de que ele tivesse sido casado, e mesmo que ele tivesse uma família, isso seria um nocaute. Toda essa tolice que tem sido parte do pacote da tradição cristã pequena por tantos séculos, de que, de algum modo, o sexo não é tão bom. Por que você acha que seu livro é tão polêmico? Os mistérios do espiritualismo, o Santo Graal, as origens de nossa religião, são tópicos que ressoam fundo, bem fundo em nível espiritual, bem no cerne da psique humana. E a verdade é que, quer você concorde ou discorde desses tópicos, eles estão na mesa e nós estamos discutindo. Mas estes são tópicos que por séculos foram tabu. Mas se você ficar apenas falando em Maria Madalena, Jesus e sexo, você perde, eu acredito, o mais importante, historicamente mais importante ponto, que há 20 séculos nós tivemos um grande líder religioso chamado Jesus de Nazaré, que superou as barreiras de preconceitos culturais. E tinha entre seus discípulos e amigos mais próximos mulheres que não estavam lá apenas servindo chá e varrendo o chão depois que os homens iam embora. E Maria Madalena realmente se equiparava em tudo a um apóstolo, uma companheira de discussão para Jesus e seu evangelho, como qualquer outro homem. Às vezes a religião é apresentada como algo fixo e estável que você deve aceitar ou rejeitar. Mas o fato é que as tradições religiosas e certamente o cristianismo dentre elas são muito diversas e cheias de possibilidades. Temos que assumir a responsabilidade pelo tipo de religião que estamos fazendo. Versão brasileira Centauro.